É isso aí, pessoal. Os Estados Unidos atacou a Venezuela. E agora o que acontece com o povo? Maduro foi capturado e as pessoas estão desesperadas nos supermercados tentando comprar alimentos, pois não sabem o que acontecerá nos próximos dias. Gente, situações como essa que a gente acabou de ver aí podem acontecer em qualquer lugar. Qualquer dia, qualquer hora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente vive em um cenário crítico, politicamente falando. Também quando a gente fala sobre o tempo, né, como tá a questão de não só de guerras, mas também de catástrofes naturais que podem acontecer em qualquer lugar ao nosso redor. Então, quanto mais a gente tiver preparado, que é sobre isso que a gente vem falando com vocês, melhor. Mas o que acontece? Muita gente critica quando a gente fala sobre fazer armazenamento, sobre se preparar. Então, vou passar aqui para a Dani, que Dani já armazenou algum bom tempo, para ela dar algumas dicas a vocês de como se preparar e para amenizar essa situação. Viu que depois do presidente Maduro ser capturado, as pessoas foram logo para os supermercados para tentar ficar minimamente abastecidos. Só que isso gera caos, colapso. E como é que essas pessoas poderiam ter se prevenido antes, já vendo o cenário crítico que vinha, né, já acontecendo há um bom tempo, porque não é de agora essas ameaças. Então, Dani vai falar aqui um pouquinho com vocês. Então, gente, eu como armazeno já há algum tempo, já me ajudou bastante. Na pandemia eu vim armazenando já há algum tempo. Quando chegou a pandemia eu estava sem trabalhar, doente. Quando eu melhorei, chegou a pandemia. Aí a minha sorte foi que já tinha alguma coisa armazenada, né? E isso deu pra eu ficar tranquila. Feito esse daqui, ó. Esse arroz aqui, ó, já faz um tempo que eu armazeno. Cadê? 2022. E ele tá intacto. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Que não tem bicho, não tem mofo, não tem fungo. Se a gente abrir ele hoje e cozinhar, ele é armazenado aqui, ó, desde 2022 e dá do mesmo jeito. Então, isso pode ajudar em qualquer coisa, em caso feito esse que tá da guerra, como algum catástrofe natural, como Gisele falou. No Rio Grande do Sul mesmo, teve algumas pessoas que já armazenavam alimentos, e o que foi que aconteceu? Aquela cheia que teve, que saiu devastando a cidade toda, muita gente ficou sem casa, porque ficou tudo embaixo de lama. Só que os que já armazenavam, porque armazenavam em garrafa PET, eles podem ir lá, estava tudo melado de lama, mas estava intacto. Ele lavou e usou, fez o uso disso. Então é sempre bom você ter armazenado, por vários motivos. Inclusive, como está tendo esses negócios de guerra, às vezes a inflação sobe, fica oscilando. Então é uma forma de você não ficar gastando tanto dinheiro. Quando tiver muito alto, você tem o alimento, você usa o que tem em casa. Quando baixa, você vai lá e compra. Então sempre é bom estar armazenando. Gente, e como a gente tá vendo aí, a situação do mundo tá bem crítica, certo? Guerras em um país após outro, e a gente sabe de que, de acordo com a Bíblia, tudo isso vai acontecer de mal a pior nos últimos dias. Então, quanto mais a gente se preparar, não é se desesperar. Quando a gente fala de armazenar, de estoque, a gente não está falando de desespero. Vocês vão enlouquecer. Não. É pra gente não se desesperar na hora que acontecer alguma coisa. E outra, a OMS está alertando para uma outra pandemia que está para acontecer esse ano 2026, da gripe K. A Europa tem vários casos, o Brasil já tem 4 casos confirmados e é uma gripe tão contagiosa ou mais contagiosa do que o coronavírus. Então, se a gente não se prevenir, quando fechar tudo, a gente vai ter o que em casa? A gente vai ter que estar saindo, vai ter que estar se arriscando, vai ter que estar pondo a saúde em risco para poder ir atrás de alimento, sendo que a gente já poderia estar se preparando de agora. Você não vai conseguir ter tudo que você precisa, mas se você tiver o básico, certo? Como alguma coisa para sua mochila de emergência em primeiro lugar, a alimentação, né? E também alguma coisa para fazer fogo, caso falte energia, caso a gente fique sem gás. Ter alguma coisa para fazer fogo, vela para poder acender se você precisar de luz à noite. Então, se prevenir é a melhor forma de estar preparado para algo que possa ocorrer. E de acordo com a situação que a gente está vivendo,
pode ocorrer mesmo a qualquer momento. E é bom também ter algum medicamento, né, que vocês já usam, feito esses medicamentos controlados, como também o medicamento básico, que fica tudo um caos, né? Então, quando você já tem em casa, é muito bom, porque é melhor prevenir do que remediar, como diz. Vocês lembram na pandemia como tudo fechou e ficou tudo um caos, ninguém podia nem sair de casa. Então você está com uma criança doente, você está com um idoso, ou você mesmo, alguém da sua família está doente, e você não tem o medicamento, você não tiver alimento. Então não é bom prevenir? Exatamente. Eu vi isso acontecer dentro da minha casa, quando meu pai, como ele teve, se eu não me engano, foi na greve dos caminhoneiros, que ele precisava de insulina e eles ficaram sem insulina. E a felicidade dele foi um outro senhor que também usava insulina e ele conseguiu, porque ele era militar, e aí ele conseguiu insulina para ele e para o meu pai. Mas quantas pessoas morreram nesse tempo sem uma medicação essencial, sem um produto que era necessário como criança que usa leite especial? Então essas pessoas principalmente têm que estar prevenidas, tendo excedente em casa. Nunca ter só o limite para aquele dia, sempre ter a mais. Então essa aí dica que fica para vocês, sigam aí o nosso canal, né, Foco na Sobrevivência, que a gente vai estar sempre dando dicas e alertas aqui sobre as coisas que estão acontecendo e como a gente pode se prevenir para amenizar, não é que você não vai passar, é para amenizar o que está acontecendo aí, você não se desesperar no momento de dificuldade.